E tivemos aí um ataque terrorista ontem aí, cometido por um bolsonarista. A gente sabe quem é o mandante de tudo isso, né? É Jair Messias Bolsonaro, aquele que falava que o povo tinha que dar aí apoio e sustentação a ele. Então, alguns lobos solitários começaram aí a fazer isso. Ontem, um terrorista, ele mesmo se autodeclarou terrorista, tá? Não sei o que estou falando. Ele pegou o caminhão dele e jogou contra um posto da Polícia Rodoviária Federal. Ele queria, com um caminhão, destruir aqui a parede e quebrar o posto inteiro, e quem tivesse dentro ele ia matar. Só que ele mesmo disse que errou, já vou mostrar aí o vídeo do terrorista. E ele diz que a motivação é porque querem prender o Bolsonaro. Então você vê aí, bolsonaristas em todo o Brasil estão aí sendo incentivados pelo gabinete do ódio e pelas falas do Bolsonaro a cometerem crimes. Se esses dois aí morressem, eu vou falar, tinham dois policiais que estavam ali no momento. Vou falar, 2 mortes seriam na conta não só do Jair Messias Bolsonaro, mas também de quem deixa o Bolsonaro solto e falando um monte de asneira até agora. Porque se o Bolsonaro tivesse preso faz já alguns meses, esses terroristas não estariam agindo agora, eles já estariam em outra, já estariam pensando em outras coisas, porque não estariam aí recebendo fake news, vídeos do Bolsonaro cometendo fake news e chamando seus apoiadores aí para luta, para manifestações, para o que puder imaginar aí, o que couber na imaginação deles. Sempre ele usava o imaginário dos bolsonaristas, pedindo aí que eles apoiassem um golpe de Estado. Fizeram, e agora ele está sendo julgado por isso. Então os frustrados estão aí cometendo atentados. Já eu mostro o vídeo aqui do bolsonarista. Mas também a PRF teve um dia agitado, porque também prenderam um prefeito bolsonarista. E não só prenderam, viu? Prenderam com 100 mil reais numa estrada. Aqui o Léo Vieira, prefeito de São João do Meriti, no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal com 100 mil reais, 15 dólares, então tá aqui o dinheiro, 15 dólares, aqui os dólares que ele tinha, e ele estava num carro com placa adulterada. E aí a Polícia Rodoviária Federal percebeu que a placa dele estava estranha, e que a placa do veículo não condizia ao registro do veículo. Ou seja, peraí, no computador está aqui que esse veículo tem a placa tal. A gente olha aqui, você tem uma placa com outros numerais, outras letras aí. Então tá errado aí. Prenderam e, revistando o carro, acharam aí esse dinheiro. Ele falou que o dinheiro era para pagar umas contas, porque ele não faz movimentações bancárias. Ele disse que ele não confia no sistema aí bancário do Brasil. Aí você fala, olha, quem em pleno 2025 movimenta aí essa quantidade de dinheiro em espécie, eu vou falar. Tem gente honesta, Thiago, você pode perguntar, você pode afirmar, que movimenta dinheiro em espécie, sim, tem muita, até em quantidades grandes. Ó, eu posso até dizer que tem, mas a grande maioria, a esmagadora maioria das pessoas que andam aí com malas de dinheiro, com quantidades aí, dezenas, centenas de milhares de reais em espécie para cima e para baixo, são criminosos, com dinheiro que não pode ser declarado e que não tem origem, tem origem de crimes. E aí, como não consegue aí dizer qual a origem do dinheiro, fazem negócios com dinheiro em espécie. Porque depois que tem o Pix, aí agora tem Pix parcelado, tem um monte de coisa aí, ninguém praticamente usa dinheiro. Inclusive, chegou aí num nível no Brasil, isso não é comum quando algum europeu vai para o Brasil, fica assim, nossa, que coisa, ou até um estadunidense, alguém de outro país vai para o Brasil, fica, caraca, que no Brasil até quem pede dinheiro, ou alguém que esteja ali vendendo alguma coisa na rua e tal, que não seja um negócio assim, enfim, algum ambulante, até isso aceita Pix, até essas pessoas. E em outros países não existe isso. Então você fala, peraí, se hoje chega uma criança na rua pedindo dinheiro, ela já tem uma chave Pix ali de algum adulto, por que você está movimentando tanto dinheiro em espécie? Ah, não confio no sistema bancário. O que o sistema bancário aconteceu aí? Teve algum confisco? O último confisco que teve aí, que foi nas poupanças e não nas contas, foi no governo do bolsonarista Collor, que para esse bolsominion aí não tem muito problema, já que ele apoia o Bolsonaro. Então, e olha, faz mais de 30 anos. Fala, peraí, então não faz muito sentido ficar saindo aí com dinheiro em espécie. Ele diz que o dinheiro está declarado, porém ele não conseguiu comprovar para a Polícia Rodoviária Federal e o dinheiro segue apreendido. A placa do carro, o prefeito aí de São João do Meriti ficou bravo, brigou lá na delegacia e tudo mais, e falou que a placa do carro estava adulterada porque
a Alerj, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, tinha reservado uma placa diferente para o carro dele. E que ele já tinha trocado a placa, mas não trocaram no sistema. E estranho, né? Bem estranho. Enfim, ficou um tempão detido e depois a polícia liberou, mas fez boletim de ocorrência, vai começar um processo aí contra o prefeito e ele vai ter que declarar aí de onde veio esse dinheiro, que ele disse, tá declarado, mas não conseguiu comprovar de onde veio o dinheiro. Então, estranho, né? Fica bem difícil. Aí agora vai responder processo. Outro bolsonarista aí. Você vê então que o dia da Polícia Rodoviária Federal foi, de um lado prendendo o prefeito bolsonarista e do outro lado este cidadão que eu vou te mostrar agora, que é o terrorista que tentou matar policiais rodoviários federais. É engraçado que o bolsonarismo adora encher a boca para falar que defende policiais. Mas você já percebeu que quem é que deu até curso de como matar policial? Roberto Jefferson. Se você não lembra, pouco antes da eleição de 2022, Roberto Jefferson gravou um vídeo com um porrete dizendo que se chegar um policial para tentar prender algum patriota que esteja ali pedindo golpe de Estado, tem que dar com um porrete nessa parte aqui do policial, que já quebra aqui, ele falou lá qual osso, e aí depois tem que dar na cabeça. Eu falo, pô, que coisa, o cara ensinando literalmente a matar policiais. Pô, Roberto Jefferson. 2, 3 semanas depois, Roberto Jefferson jogou granadas na Polícia Federal quando foram prendê-lo. E eu lembro até hoje do delegado bolsominion da Polícia Federal rindo ao lado do Roberto Jefferson, logo depois dele jogar granadas. Ele ainda colocou pregos nas granadas para quando explodir. E aí um dos pregos e estilhaços da granada atingiram ali um dos ossos de uma policial, um osso aqui na cintura, e a policial foi internada, ficou um tempão internada, quer dizer, a colega do delegado bolsominion toda ferrada, um outro colega também foi atingido, poderiam ter morrido, e o delegado rindo com o criminoso, Roberto Jefferson. Aí você vê, logo depois, o bolsonarista aqui resolveu atacar também a polícia. Vou mostrar aqui, primeiro o vídeo do sujeito, aí eu falo aí sobre o ataque dele. Então, com vocês aí, terrorista bolsonarista. Esse cara aí. Ele já começa falando que ele queria derrubar toda a tenda da Polícia Federal. Exatamente. O senhor tá vindo de onde, eu tô falando? Não tá ali dentro do... Então o senhor queria acertar o posto ali? É terrorista. Terrorista, feito de propósito. Exatamente. É revoltado que os caras querem prender o Bolsonaro e... Tá sozinho ali? Sozinho, cara. É engraçado que você vai vendo a paciência dos policiais rodoviários federais com um bolsonarista que acabou de tentar assassiná-los. E ainda fala, é terrorista mesmo, eu queria jogar o caminhão lá onde vocês estavam, aqui eu errei. Errou porque tá bêbado. O bolsonarista aí, cidadão de bem, patriota, defensor da família, tá bêbado. Aí pegou o caminhão, é o exemplo do Gustavo Geyer, né? Isso foi no Distrito Federal, ali perto de Goiás, bem próximo de onde o Gustavo Geyer dirigiu bêbado e potencialmente drogado aí, com a cabeça cheia de cocaína, e matou 2 pessoas inocentes. Aí o rapaz fez o exemplo aí. Esse é o exemplo que dá o bolsonarismo. Aí ele jogou o caminhão ali, o policial tá mostrando aí de todos os lados, e ele falou, ó o que ele fez com o carro. E o policial ainda falou, aliás, ele falou, foi terrorismo mesmo, foi porque estão querendo prender o Bolsonaro. Depois, a polícia afirmou que ele tentou subornar os policiais. Depois que desligaram ali a câmera, ele ofereceu 15 mil reais para os policiais, ele estava com esse dinheiro ali em espécie, e ele ofereceu para os policiais para deixarem que ele fosse embora, para que nada acontecesse. Mas, além de tudo, é burro, né? É burro. Nem vou falar que, nossa, os policiais, provavelmente bolsonaristas, né? Você vê o tamanho da paciência com eles. Você sabe que o policial é bolsonarista quando é assim, ó. Um cara acabou de tentar matar os 2 policiais, mas ele é bolsonarista e tal. Paciência. Se fosse um negro numa moto ali com uma placa, que a placa tá meio torta, aí eles prendem, colocam lá na viatura, colocam bomba de gás e fazem ali, igual o Hitler fazia na Segunda Guerra Mundial, fazem ali uma câmara de gás da viatura, que é o que fizeram lá agora fugiu aí o nome, lembrei do nome do Amarildo, que é um outro morto pela polícia, mas enfim, lembrem aí, Genivaldo, é o que fizeram com o Genivaldo. Aí sim, né, negro,
que inclusive o Genivaldo tinha aí problemas e não conseguia se comunicar bem. E aí mataram, assassinaram ele. E agora, o cara que tentou matar a polícia, não, aí toda a paciência do mundo. Pois bem, foi preso esse terrorista aí, e a polícia abriu aí um inquérito por suspeita de terrorismo. Vou falar suspeita como o cara confessou o crime. Quando o cara confessa que o objetivo dele era terrorismo, fica difícil você falar que é suspeito. Tem vídeo, tem tudo, você vê o nível de burrice do bolsonarista. Ele foi lá, destruiu a viatura da Polícia Rodoviária Federal, e ele achou que com 15 mil ele ia se livrar disso aí. Tem câmera, não é nem que os policiais são super honestos, tem câmera, um monte de câmera ali no lugar onde fica a Polícia Rodoviária Federal, no posto, um monte de câmera na estrada, e o pior, só o prejuízo que ele fez no carro da PRF já vai muito mais que 15 mil. Ele achou que os policiais iam pegar 15 mil de propina e iam arcar aí com os custos da viatura. Muito inteligente aí o bolsonarista. O pior, ainda bêbado, errou. Você vê aí, temos sorte que os bolsonaristas são muito burros. Esses mais radicais são muito burros. A gente vê, quanto mais radical é o bolsonarista, mais burro ele é. O tio França tentou explodir o Supremo Tribunal Federal, só explodiu a ele mesmo. Aqueles que tentaram explodir o aeroporto de Brasília não conseguiram. Eles fizeram ali tão errado que o motorista do caminhão onde eles colocaram ali a bomba descobriu que tinha uma bomba no caminhão. Ele viu a movimentação e falou: pô, estranho, tem gente aí muito interessada no meu caminhão, vou ver o que é isso. Aí viu a bomba. E você vê, pô, esses caras são burros, né? Um mais burro que o outro. Então tudo que eles fazem acaba dando errado. E aí, no meio disso aí, você vê, o Bolsonaro fez um discurso ontem extremamente golpista, dizendo aí que a eleição de 2022 foi roubada pelo TSE, dizendo que o Tribunal Superior Eleitoral tinha o lado do Lula em 2022, chegou a dizer novamente que os Estados Unidos queriam que o Lula ganhasse a eleição, aí falou que a eleição de 2014 lá atrás, a Dilma ganhou, e aí o PSDB questionou o resultado da eleição, e que o PSDB, não ele, Bolsonaro, disse que as urnas são inauditáveis. Aí ele fala que tinha que ter voto impresso, aí ele fez ele começa a falar para quê? Para que os cortes cheguem a seus seguidores se radicalizem cada vez mais. Aí ele fez uma salada lá que nem ele entendeu o que aconteceu. Ele falou que ele queria voto impresso no Brasil, porque com voto impresso não dá para fraudar a eleição. Ele falou, na Venezuela tem voto impresso. Aí depois ele falou, na Venezuela roubaram a eleição. Aí você fala, se o voto impresso é o que garante que não tem fraude na eleição, aí você usa a Venezuela como exemplo e diz que roubaram a eleição lá com o voto impresso. Ficou estranho, ficou bem estranho. Ele começa a falar muito, começa a se enrolar, né? A pessoa burra falando dá ruim. E aí, o que acontece é que os bolsonaristas passaram aí a se radicalizar mais aí nas últimas horas nas redes sociais. Eles estão pedindo e já começaram aí um movimento falando que o Bolsonaro tem que fazer alguma coisa, ou chamar o povo às ruas, ou mandar parar o Brasil, ou organizar aí uma fuga, porque ou ele luta ou ele foge. É isso que está aí na cabeça do bolsonarismo entre ontem e hoje. Ele, o Bolsonaro e o Gabinete do Ódio estão colocando essa narrativa aí na cabeça do bolsonarismo. Ou lutar ou fugir. E fugir, no caso, é assim, não fugir como um covarde, assim, fugir porque ele está sendo perseguido, porque eles dizem, eu já vi qual é o argumento que eles usavam muito lá atrás, quando o Bolsonaro era presidente. E aí o Bolsonaro fazia um monte de coisa antipovo, e quando ele era criticado pela própria direita, que acontecia muitas vezes, eles falavam, é o argumento utilizado agora, mas não tem como um homem só mudar esse sistema que tem no Brasil, porque o sistema é corrupto, um homem só contra tudo e contra todos não consegue, o Bolsonaro tentou, e aí passaram a usar de exemplo o Bukele, o ditador de El Salvador, porque o Bukele tinha um discurso bem parecido com o do Bolsonaro. O Bukele sempre dizia que se o povo estivesse com ele conseguiria fazer o que ele quer. E o Bukele teve o apoio do povo e fez o que ele queria. E aí, para quem não sabe, a primeira coisa que ele fez foi destituir juízes da Suprema Corte de El Salvador, falou que esses juízes eram ligados ao crime organizado, prendeu vários juízes aí, e aí colocou os dele lá na Suprema Corte, e aí começou a prender pessoas igual ditadura, sem direito a julgamento. Ele criou ali um tribunal que fica dentro da prisão, aí
prendia quem ele queria, já era julgado imediatamente, ou seja, a pessoa é presa, chega ali, já tem um juiz, já julga, não é que é o juiz, a audiência de custódia, não, o juiz já julga ali e já fica preso. E em campo de concentração, trabalhando para empresas aí que pagam sabe-se lá quanto, trabalhando na prisão. É isso aí, ditadura Bukele, e agora passou a vender aí, agora é prisão de aluguel, o Trump paga e ele manda, quem o Trump mandar para ele manda para essas prisões aí, para os campos de concentração. Então é isso que, segundo os bolsonaristas, ele deveria ter feito, só que eles dizem, pô, o Bukele teve apoio do povo, o Bolsonaro não teve. Então a narrativa aí para defender o Bolsonaro de um plano de fuga, de ser chamado de frouxo, é que um só não consegue e tudo mais. Que coisa, né? O cara que mais deu lucro aí para os bancos, que Paulo Guedes, ministro dele, era aí adorado pela Rede Globo. Até hoje a Rede Globo não faz uma crítica à política econômica do Bolsonaro, percebeu? Uma! Criticam o Lula na economia todos os dias. A política econômica do Bolsonaro não era criticada nem quando ele era presidente, muito menos depois. Nem para fazer uma comparação, olha, era assim com o Bolsonaro, com o Lula tá assim. Não criticam. E aí você vê. Eu peço a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Tá chegando aí a hora da prisão desses chefões da quadrilha. Falou!